complexo. Cada pessoa tem valor, porque é um espelho, a imagem do Deus vivo. Mas de repente, tem um elemento um pouco estranho para a poesia hebraica, que é o acréscimo de mais uma linha, mas agora nós entendemos. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E agora nós entendemos que, em alguns aspectos, não é somente o homem sozinho, intelecto, emoção, vontade, capacidade de raciocinar, comunicar e adorar. Não é somente a mulher como um indivíduo, imagem de Deus, com esses mesmos atributos, mas que, em alguns aspectos, tem características do nosso Deus que só se vêem em comunidade. Comunidade pactual, de unidade em diversidade, porque a Trindade é assim. Não é homodeidade, mas hetero. 3 pessoas distintas. Ou seja, o relacionamento familiar, conjugal, matrimonial, interpessoal, de unidade em diversidade, num jugo igual, como governadores, fazendeiros, reflete a própria imagem de Deus. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Quais seriam alguns aspectos? Não, eu quero que você fique aqui. Eles pagaram sua viagem para cá, tem que trabalhar também. O que nós vemos, isso é profundo, então aperte o cinto. Mas aprenda do primeiro capítulo da Bíblia. Deus está falando. O que nós vemos no casal casado, que nós também vemos em Pai, Filho e Espírito Santo. Compromisso mútuo, aliança, pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós somos fiéis aos nossos votos conjugais, apesar de, e muitas vezes por causa das tempestades, nós estamos glorificando a Deus. Tem muitos jovens hoje, primeira tempestade, primeiro deserto, pulam fora do barco, vão correndo de volta para a mamãe. Mas é justamente aqueles 5 anos de superar as tempestades, as dificuldades, que talvez você mais glorificou a Deus. Aqueles 15 anos, 23 anos, 37 anos, talvez alguns aqui 59 anos. E seu relacionamento de fidelidade tem gritado: glória, glória para o Criador que é fiel acima de tudo. E quando você é fiel à sua aliança, você reflete a glória dele. Ixi, eu perdi agora, eu não tenho como ver. Vai avançando, até que a morte nos separe. A intimidade, por isso deixa o homem pai e mãe, cola-se, una-se a sua esposa, tornando-se os dois em uma só carne. Essa aproximação que Deus faz do casal casado, o momento da relação do casal, é como o selo da aliança conjugal, que Deus criou justamente para representar a total união que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, a mutualidade que é um para o outro e ambos para Deus, ou melhor, talvez um pelo outro e ambos para Deus. Os próprios papéis de liderança serviçal, pastoral, protetora da esposa, o auxílio idôneo, complementando e a encorajando e suportando o marido
por parte da esposa que alinha-se e encoraja, e às vezes dá um chute no traseiro do seu marido. Tudo isso grita glória para o Senhor. Eu não sei qual o problema que estamos tendo, mas estamos bem adiantados aqui. Vamos lá. Nós somos iguais no fazer, mas diferentes no ser, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, e juntos nós cultivamos o campo do Senhor, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos na criação. Nós sujeitamos a terra. Gente, uma ilustração disso não tem hoje, nem essa semana, se eu não me engano, mas é a lua cheia. Você sabe que a lua não tem luz própria, não tem glória própria, mas quando vira seu rosto para o sol, reflete de volta a luz do sol. Quando você vê a próxima lua cheia, pense na importância do casamento como uma sombra, uma metáfora, um reflexo, uma parábola que ilustra para o mundo a glória de Deus. Se você entendeu só isso, você tem condições de entender a importância bíblica que Deus dá, a seriedade como reflexo da imagem dele, dos papéis no lar. A ideologia de gênero deve dar lugar para a ideologia de Gênesis. Porque isso que vale no plano de Deus é a heterossexualidade que ilustra unidade em diversidade, não a homossexualidade. Não é uma questão de arbitrariedade, de um Deus chato, que qualquer forma de prazer sexual ele vai chover em cima. Não. É porque Deus é o maior defensor da sua glória. E esses relacionamentos não ilustram à luz das Escrituras unidade em diversidade. O julgo igual, a relação sexual. Porque Deus odeia o divórcio, não o divorciado. Porque Ele defende o matrimônio e seu lugar na teologia. Adultério insere um elemento estranho na sagrada relação a dois. A pornografia falsifica tudo isso. É tudo fake. Certa vez, alguém escreveu um artigo chamado Fake War e Fake Amor. Fake War é homens, mulheres também viciados em videogame, em que tem adrenalina, mas não tem perigo. Muito cômodo isso. Amanhã com os homens nós vamos falar sobre isso. Deus nos fez para sermos protetores, cavalheiros. Não é só enfrentar fantasma, mas proteger nossa família de forma real. Fake amor é paixão sem compromisso. Diante de uma tela, em que agradar uma mulher que exige muito trabalho, estudo e sensibilidade, não existe. É fake, é fácil. O inimigo está substituindo o verdadeiro pelo falso. Mas tem mais, olha o próximo versículo, 28. Interessante que o próximo texto diz assim: e Deus, Elohim, os, plural, abençoou, mas notem como grande bênção implica em grande responsabilidade. E lhes disse, agora a primeira ordem da Bíblia, de forma tríplice: o que será? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus queria que o casal espelho tivesse o privilégio, justamente como fruto daquele momento em que dois se tornam um, numa relação sexual que reflete a glória do Deus triuno, unidade em diversidade, e também Deus permite a procriação de outros espelhos, que Ele vai
dizer: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Com que? Com adoradores. Missões, irmãos, hoje, por causa do pecado, significa evangelizar, discipular. Mas no início, era ter filhos, flechas, enviá-los para abençoar o mundo, adoradores em espírito e em verdade espalhados. Se não fosse pecado, talvez no globo, talvez na lua, talvez na última estrela, no último planeta do universo, e todos adorando a Deus. Glória, glória, glória. Espelhar, espalhar, encher a terra com adoradores que refletem a sua glória, como adoradores. Notem essa primeira ordem da Bíblia, a primeira forma da grande comissão. Notem como Deus, em Gênesis 1, começa a falar sobre a família, fala sobre missões, a família, missões, porque o objetivo de Deus era usar a família para abençoar o mundo. Isso nós veremos amanhã à noite. O para quê é levar os nossos olhos e ver como Deus pode usar as nossas vidas. Vocês me sabem muito bem, hoje nossa é uma missão de resgate. Nossos filhos nascem nas garras de Satanás, e por isso nós precisamos de tudo investir na vida deles, para serem outra vez flechas, adoradores. Vamos dar uma pausa aqui. Nós vamos trabalhar a segunda razão, mas eu quero ser bem prático. Alguns de vocês vão lembrar, porque nós sempre compartilhamos uma coisa que fez muita diferença na unidade em diversidade nossa como casal, algo que nós aprendemos e praticamos. Alguns de vocês, nos últimos 6 anos, têm feito isso também, chamado tempo de sofá. Bom, os autores do curso que com quem aprendemos tinham 2 filhas, e a prática deles era, no final da tarde, quando ambos chegassem em casa, o casal, de sentar no sofá e se atualizarem conforme o dia. Para nós, com 6, isso não ia dar certo. Então, a nossa prática sempre foi o Davi chegando em casa no final da tarde, de entrar no quarto, fechar a porta, e ensinamos os nossos filhos, a não ser incêndio, sangue, qualquer emergência, não é para bater na porta. Esse é o nosso tempo. Aí o que acontece? 10, 15 minutos no máximo, o Davi me conta como é que foi o dia dele. Eu sei se houve desafios, algumas dificuldades, algumas bênçãos. De vez em quando a gente vê a agenda. Depois eu conto o que aconteceu em casa com cada um dos filhos. Ele está por dentro, você tem que puxar a orelha de um, animar outro, encorajar outro. Estamos na mesma página. Não é hora de você tratar de problemas assim muito grandes, é para estarmos na mesma página. Aí ele sai, tem um tempo com os filhos, eu preparo o lanche e é isso. E muita gente fala, gostei da ideia, mas eu tenho uma dúvida, por que vocês fazem nesse horário? Por que você não põe as crianças para dormir, daí você tem o tempo que quiser para conversar? E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Nós viemos antes. Eles vieram depois, eles saíram e a gente continua. E eles vendo dia após dia o nosso investimento na nossa amizade, transmite uma segurança muito forte para eles, porque eles veem, mamãe e papai estão bem. Então isso é muito importante para eles. A família é importante. Vale a pena batalhar? Vale. A família existe, vamos fazer, para espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas tem uma segunda razão, temos mais alguns minutinhos, mas essa aqui é mais conhecida, talvez. A família é a metáfora principal que Deus usa para descrever a sua família, igreja.
Talvez você não sabia muito sobre essa questão da imagem de Deus refletida no casal em Gênesis, mas o texto do Novo Testamento, Efésios capítulo 5, trata disso mais ou menos 11 vezes. As mulheres, Gênesis 5, 22, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido, cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, falando da igreja, mas falando do marido, falando da esposa. Há muitas metáforas na Bíblia que descrevem a igreja, mas a principal de todas elas é a família. A igreja é templo, edifício, Jesus é pedra angular, nós somos pedras vivas, ótimo. A igreja é um campo, Jesus a videira verdadeira, permanecemos nele. A igreja também é corpo em alguns textos, Jesus o cabeça. E a igreja militante, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, combatiu o bom combate e tudo mais, mas perdem muito para a ideia de que Deus é o nosso Pai. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Líderes espirituais são como pais da família de Deus. Outros cristãos são nossos irmãos ou irmãs. Eu desafio você a começar a ler o Novo Testamento desta ótica. A família importa, porque famílias saudáveis são igrejas saudáveis. Quando nós não sabemos como discipular os nossos filhos, não vamos discipular na igreja. Quando não sabemos disciplinar nossos filhos, não vamos disciplinar na igreja. Quando nós não sabemos o que uma paternidade saudável, vamos ter líderes podres. A igreja não é ONG. A igreja não é negócio. A igreja não é clube. Esses modelos deixam muito a desejar. A igreja heterogênea, pessoas de todas as classes, idades. A igreja é uma família. Por isso, o apóstolo Paulo, no final do texto de Efésios 5, diz, citando Gênesis: eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Paulo, isso não é mistério, é Gênesis 2. Nós já sabemos disso, a família reflete a glória do Senhor, homem, mulher, Pai, Filho, Espírito Santo, entendemos isso, mas não, gente. Paulo diz, esse é um mistério, algo novo. Quando eu falo do marido, da esposa, homem, da maneira como você trata a sua esposa, mostra para o mundo como Jesus está apaixonado pela sua igreja. Mulheres, o jeito como você se relaciona com seu marido, ilustra para o mundo a beleza do relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja local é uma família. A família é como uma pequena igreja. São vários textos que dizem isso, mas eu quero terminar de forma muito prática. O que nós estamos fazendo aqui nesse encontro é terra santa. Recarregar suas baterias nesse encontro anual. Relembrar, volver, repraticar, recalcular, redirecionar, é de Deus. A família importa. Mas, meus amigos, um alerta. Tudo que ameaça a unidade em diversidade do casal, casado e da sua família é uma aberração, é o inimigo cuspir naquele espelho, é quebrar o espelho, é jogar lama no espelho. Ele não pode fazer isso diretamente para o nosso Deus, mas ele pode atacar seu casamento.
Ele pode jogar lama, areia na engrenagem da sua vida matrimonial para atingir indiretamente a Deus. Ele pode usar pais que não deixam os filhos deixar pai e mãe. E sogros que se intrometem na educação dos filhos, netos. Ele pode usar a inversão de papéis, com o mundo fazendo a nossa cabeça, em prol do machismo e do feminismo. Ele pode usar terceiros invasores, um casal hoje à noite que vai sair para um restaurante elegante, legal, e os dois simplesmente mandando recados. Maldito celular. Falando nisso, eu queria tirar uma foto de vocês. Espera aí. Outra hora eu vou fazer isso. Ira não resolvida. Efésios 4:26 diz: irai-vos às situações em que a ira é correta em termos de defesa dos direitos de outros. É sempre outrocêntrica, mas mesmo uma raiva justa, prolongada, se transforma em mágoa. E agora tem uma pilha enorme entre nós. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você mora no Alasca, isso não significa 6 meses que você pode guardar até o sol reaparecer, ou talvez Islândia, Groenlândia. Resolva rápido, porque o inimigo quer manchar a imagem de Deus. Alguns de vocês estão deixando seus próprios filhos entrarem no meio de vocês. Briga por causa dos filhos, na frente dos filhos, fazendo com que o filho seja príncipe, ditando as regras do lar, tudo girando em torno do filho. Mas não é assim que Deus criou. São membros bem-vindos ao círculo familiar. Essa terra santa. Vale a pena lutar. As tempestades vêm, passamos pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, mas a família é projeto de Deus, diz respeito à sua glória, não à sua felicidade. Por isso, nós defendemos a família. Eu e minha esposa oferecemos vários recursos. Vamos terminar falando um pouco sobre isso, passo a palavra. Se quiser anotar aqui, tirar foto, um site com muitas mensagens, artigos, programa de rádio, BBN, nosso Instagram, que logo vai aparecer foto de vocês, o canal de YouTube. Muitos de vocês têm nos cumprimentado, falando: é legal conhecer vocês, porque têm assistido os vídeos do canal Palavra e Família, que tem centenas de programas, inclusive sobre o que nós estamos falando. E eu iria falar sobre os livros, mas os livros não aparecem aqui. Você pode falar sobre os livros que tem, e a Alexandra está aqui. Tá. O livro maior que nós temos lá atrás é um comentário bíblico, Lar, Família e Casamento. São 800 páginas. 800 páginas, mas o que tem naquele livro? São mais de 40 textos da Palavra de Deus, onde a mensagem sobre família é a ideia principal. E tem um sermão, uma explicação, uma aplicação sobre cada um daqueles textos. Aí tem mais 30 mensagens de outros textos onde o tema família é um tema importante, mas talvez não a principal. E daí tem no apêndice muitas outras coisas sobre o casamento, está tudo ali, tudo que tem a ver com a família está naquele livro. Até na nota rodapé tem o grego e hebraico para aquele que quer saber mesmo, bem a fundo. Depois disso, nós temos 4 livros para grupos pequenos de casais. Aqueles grupos pequenos que querem reunir, e são 15 lições para transformar o casamento, 15 lições sobre criação de filhos, 15 lições para fortalecer a família, e daí tem outro que é sobre o livro de Cantares. Aí são 8 lições para você estudar o livro inteiro de Cantares. Pode ser no grupo pequeno, pode ser um casal sozinho, mas é muito fácil de usar, não precisa de preparo nenhum, é só estudar junto o livro. Temos 2... Bom,
Tá, esse devocional para casais são 23 assuntos, do A a Z, princípios de cada letra do alfabeto, para os casais estudarem juntos. 2 livros para discipulado de homens, homens mais parecidos com Jesus, e homem nota 10, pode ser um grupo de homens, um homem discipulando o outro, pai com seu filho, aqueles 3 que eu mencionei. 150... esses daí para grupos de casais. 151 reflexões sobre a educação de filhos. Todos os textos que falam sobre a criação de filhos têm uma explicação rápida e uma aplicação. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que também, minha mãe tem 20 netos, então... A minha sogra. Aí ele escreveu 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para a próxima geração, e a minha mãe entrou com 101 ideias do que fazer com seus netos. Tem até receita. 2 livros sobre namoro e noivado, vendo a importância que Deus dá para os nossos casamentos, como podemos ajudar os nossos jovens já no namoro, começar a construir um alicerce forte para o seu futuro casamento. Mapa do Tesouro é um livro devocional para juniores, adolescentes, todos os assuntos, é tudo tirado de Provérbios. São 32 assuntos em Provérbios, 4 leituras sobre cada um. Aí 2 livros de paparicar marido, paparicar esposa, são versículos, uma explicação e uma sugestão criativa de como aplicar. Aí temos 5 livros de ideias criativas para grupos pequenos, mulheres, família, professores e para o culto doméstico. Gente, como sempre destacamos, nós não ganhamos com a venda dos nossos livros. Nós trazemos o que coube no avião, com 25% a 30% de desconto em todos, e nós encaminhamos o que entra para missões e outros projetos filantrópicos. Não fica conosco, então podemos divulgar com total liberdade para abençoar a sua família, mas só tem o que nós conseguimos trazer no avião, e é separado da livraria lá, é só com Pix o dinheiro, e você fala com ela, porque dinheiro não fica na minha mão, tá bom? Deus os abençoe, até amanhã.